Olá pessoal, meu nome é Maelcio Silva. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o julgamento do Supremo no caso das delações. O delator apresentar as declarações finais antes do delatado, né? Peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo e compartilhar com os seus amigos. Aliás, com o maior número de pessoas que você puder, para dar uma força para o meu canal. Ontem o Supremo começou, né? Deverá concluir na próxima quarta-feira. Então nós estamos falando, ontem foi quinta, 26, hoje é 27, sexta-feira. Então na próxima quarta-feira o Supremo deverá concluir a votação sobre a questão das declarações finais de delatados e delatores. É evidente que o delator tem que fazer suas declarações finais primeiro. Por quê? Porque o delatado ele precisa se defender. E ele tem que saber do que ele vai se defender. Como que uma pessoa vai defender de algo que não sabe que está sendo acusado? Né? Ah, eu não fiz tal coisa. Não, mas nós não estamos perguntando se você fez isso, nós não estamos afirmando que você fez isso. O que você fez foi isso. E aí ele já apresentou a defesa dele. Então não funciona. Isso é anticonstitucional. Por quê? Porque a Constituição garante o amplo direito de defesa. O problema, isso eu acho que não tem muito problema. Eu espero que o Supremo decida por isso. Os casos futuros, delatores apresentam primeiro, que é o acusador. O delatado, que é quem está se defendendo, apresenta por último. Então eu não vejo que tenha controvérsia nesse caso, porque me parece muito óbvio. Agora, os casos já julgados e que aconteceu do delator apresentar as declarações finais antes do delatado, é que é o problema. Por quê? Porque se o delator não apresentou nenhuma novidade, então não trouxe prejuízo para o réu, né? Para quem foi julgado. Então, se não houve prejuízo, não faz sentido anular a condenação, que aliás não é anular a condenação, é remetê-la novamente à primeira instância, que deverá fazer novamente outro julgamento. Aliás, desculpa aí, nossa, hoje eu estou meio enrolado. É anular a condenação, mas não é anular o processo, né? Então o processo continua, ele volta à primeira instância e faz tudo novamente, né? Então, se não houve prejuízo, não faz sentido, porque é gasto de dinheiro. Vamos voltar na primeira instância, refazer todo o processo, para depois ele ter o amplo direito de defesa, primeira, segunda e terceira instância. E tudo isso vai demorar tempo e dinheiro, que nós não temos. Não temos tempo, não temos dinheiro. Então, aí é complicado. E os casos que houve prejuízo? Então, esses sim deverão ser anulados. Então, boa parte das pessoas fazem esse tipo de defesa, que eu não vejo tão ruim, que seria bom. Então, vamos analisar caso a caso, né? Vamos analisar caso a caso. Para aqueles que houve prejuízo, volta-se para a primeira instância. Para aqueles que não houve prejuízo, continua valendo o que está, né? Fica como está. Não houve prejuízo, então por que nós vamos mexer nisso? Eu considero isso um bom senso, né? Seria interessante então anular todos automaticamente? Seria gasto de dinheiro e a população ficaria com aquela sensação de impunidade. Seria isso. Por outro lado, corremos o risco de não termos todos os casos, não analisar nenhum e cometermos injustiça. No Estado Democrático de Direito, a gente não tem a intenção de cometer injustiça. De toda forma, independente do resultado, independente do que se fizer ali, para boa parte da população ficará a sensação de impunidade para aqueles casos que forem remetidos à primeira instância. Por quê?
Porque isso vai demorar muito tempo, isso vai cair no esquecimento, porque novos casos, né, surgirão, a imprensa cuidará desses casos e nós vamos cair no esquecimento. E a população fica com aquela impressão de que houve ali, então, um esquecimento, uma injustiça mesmo. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar sobre as críticas que se faz aos juízes, especialmente ao Supremo. Por quê? As críticas, elas vêm especialmente ao Supremo. E aí é preciso tomar muito cuidado, porque para se criticar o Supremo, primeiro que não deve criticar o Supremo, que é uma instituição. Então nós podemos criticar, é um direito nosso, criticar a decisão individual de cada ministro, né? Essa é a correta. Mas, para criticar a decisão de cada ministro, né, seria bom, não estou dizendo que é necessário, que é obrigatório, mas seria bom que essa crítica tivesse um embasamento técnico. Né? O que é que eu digo? Bom, ministro tal votou, eu não gostei, porque ele feriu o artigo tal, inciso tal da Constituição, o artigo tal, né, do Código de Processo Penal, né, ou de qualquer outro, etc. e tal. Porque criticar somente porque você não gostou da decisão não faz muito sentido. Por quê? Porque a gente tem que saber onde foi que o juiz errou. Né? E o fato de não gostarmos da decisão não quer dizer que ele tenha errado. Porque o juiz, né, o ministro do Supremo, ele tem que pautar pela lei. E tem que seguir a lei. E se a lei é assim, ele tem que fazê-la exatamente como manda a lei. Vocês concordam comigo? Então a Constituição diz uma coisa, o ministro faz outra totalmente diferente. Isso não pode. E o ministro não pode fazer lá algo totalmente diferente só para agradar a população. E uma lei pode ser declarada assim inconstitucional, porque a Constituição é a lei suprema. Mas você não pode dizer que a Constituição não é válida. Você pode até, né, dizer que tal artigo da Constituição está, sei lá, desatualizado e que não atende mais os anseios da sociedade, você propõe uma PEC. Isso é uma coisa. Agora, não querer aplicação da Constituição, isso não pode. Não pode. A Constituição ela tem que ser aplicada, ela tem que ser respeitada. Como eu não tenho grandes conhecimentos, né, sobre direito, eu não sei dizer a vocês se existe ali, se os juízes, se os ministros ali do STF, se eles estão aí, como dizem no jargão popular, rasgando a Constituição. Isto é, desrespeitando o que está escrito ali na nossa lei máxima. O que eu vejo, e aí sim eu posso dizer, é que os críticos não apresentam onde é que está essa falha. Onde é que foi que desrespeitou uma lei ou qualquer código da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, seja ele qual for. Não apresenta. Então, dessa maneira, tenho a impressão de que os ministros aparentemente estão certos. Aqueles que fazem, né, um jornalista mais especializado, que faz uma crítica técnica, ele apresenta ali o que foi que o juiz infringiu ali, o que foi que ele desrespeitou, seja da Constituição ou do Código de Processo Penal, e aí sim, aí a gente dá mais uma credibilidade. Mas criticar o ministro, o juiz, quem quer que seja, só por criticar, isso não faz sentido, porque se você não apresentar um motivo especialmente técnico, na meu ver, para mim, não tem validade. Né? Essa é a minha opinião. Gostaria de saber de vocês, gostaria que vocês comentassem aí embaixo aí, e dissessem aí. Né? O ministro tal errou? Qual foi o artigo da Constituição que ele não respeitou? Porque os ministros do STF são guardiões da Constituição, então eles têm que respeitar a Constituição. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!